meus irmãos, boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia, boa noite a todos. Então, aqui mais uma vez, nesse encontro marcado, esse encontro que já faz parte da nossa segunda-feira, às 20 horas. Falar novamente da nossa alegria, da nossa satisfação, da nossa gratidão por estar aqui, é ser repetitivo, mas a verdade é que é sempre muito gratificante, é sempre muito prazeroso estar com vocês, estar estudando esse livro, que esse tempo tão longo que já estamos juntos, e a gente cotidianamente a gente fala isso, do nosso prazer, da nossa alegria, da nossa gratidão. Mas isso é verdade, é sincero, porque partilhar com vocês, olhar lá a participação de vocês, interagir, essa interação que existe, isso tudo complementa, nos dá essa satisfação de estarmos aqui. E acreditem, a alegria, o agradecimento é muito grande. E toda segunda-feira repetimos isso, repetimos e repetimos, porque o que nós vamos falar? É a forma que a gente tem, né, de expressarmos essa gratificação que nos comove, né? De estarmos podendo participar desse estudo junto com vocês, dessa obra de Allan Kardec, né? Tão importante, tão fundamental para que a gente possa começar a nossa modificação, reforçar os nossos entendimentos espirituais, tirar essas nossas dúvidas, porque são muitas. Porque temos que começar. São muitas dúvidas e a gente precisa começar, temos que começar pelo primeiro livro, que é o livro dos Espíritos. O livro que Allan Kardec se debruçou pela primeira vez para trazer. E nós, Nivaldo, né? Nós já estamos na questão 957. Na retinha final. Na reta final. Né? E quanta coisa, quantos ensinamentos nós não adquirimos com esse livro. A nossa essência espiritual foi para isso. É nos lembrar sempre que somos espíritos. Que é o que importa. Nós temos que cuidar desse corpo físico, sim, temos que cuidar, porque o nosso espírito, a essência precisa desse corpo físico. Mas o importante é esse espírito que tem que ser... lapidado, né, Célia? Isso, lapidado, domado, subjugado, para que nos corrijamos. É aquele bom combate. É o combate que nós fazemos conosco mesmo. E esse livro nos ajuda, nos mostra essa possibilidade de iniciar, né, Célia, essa transformação. Porque a gente sabe que é muito... é um desafio muito grande a gente conseguir essa transformação total, final. Por isso a gente entende a reencarnação. Reencarnação. Né? Essa necessidade que nós temos de nos aprimorarmos. Uma encarnação, Célia... Não vai dar. Não dá tempo de ler tudo, de estudar tudo, de aprender tudo. São muitas mazelas, são muitas deficiências que temos que corrigir. Porque a gente precisa entender que o espírito, para a sua elevação, ele precisa estar pleno. Né? E essa plenitude passa pelas duas asas, que a gente sempre fala aqui, a asa da moralidade, mas a asa da ciência também. E quem é que tem condições de, numa encarnação,
abarcar todo o conhecimento científico de uma vez só. Não dá. Então nós precisamos realmente dessas encarnações para que a gente possa, em cada uma delas, avançar num determinado segmento, aprimorando a nossa moralidade, para que a gente possa aspirar realmente a planetas, né, superiores, e esse livro, ditosos. Esse livro nos proporciona isso, a justiça das reencarnações. Elas são justas e a gente entende com esse livro. Por que reencarnamos? Por que temos que reencarnar? Quantas reencarnações vamos precisar? Nós temos essas respostas com esse livro. E por isso tudo, por todos esses motivos, mais uma vez eu afirmo a nossa gratidão por podermos desfrutar com vocês toda segunda-feira às 20 horas esse estudo. Vamos fazer a nossa prece, como sempre fazemos no início, ao iniciarmos todo e qualquer programa nessa casa. Então vamos fazer a nossa prece agradecendo sempre a Deus nosso Pai. Agradecendo, Pai, por todas essas oportunidades que nos são concedidas, todas essas oportunidades que Tu nos dá sempre, por todo o perdão, por toda bondade que Tu dedica a cada um de nós. E Te pedimos, Pai, que a Tua luz ilumine esse nosso caminho, que a Tua luz alimente essa nossa perseverança na busca desses ensinamentos, que possamos ter força, que possamos nos dedicarmos para apreender todos esses ensinamentos que nosso Mestre Jesus veio aqui conviver, partilhar conosco, a quem agradecemos, a quem te falamos, Mestre. Obrigada pela Tua presença em nossas vidas. Que a Tua luz também nos ajude nessa caminhada, nos oriente e nos mostre esse rumo que temos, esse caminho que precisamos percorrer de volta ao nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E como sempre colocamos aquela reflexão para a nossa semana, e a dessa semana nos diz o seguinte: não sinta pena, sinta vontade de ajudar. Todos podemos fazer algo por alguém, em algum lugar, de alguma forma. Porque esse sentimento de pena é um sentimento que muitas das vezes somos tomados por ele. E essa reflexão nos diz que não é pena, não é pena que temos que sentir, é vontade de ajudar. Porque todos nós podemos e devemos, de alguma forma, ajudar. Porque sentir pena é muito fácil, é muito cômodo. Ai, que pena. Ai, que pena. Mas não é ai que só o manifestar, o verbalizar esse ai, que pena. É o que eu posso fazer. O que está ao meu alcance fazer? E sempre vai ter alguma coisa que a gente possa fazer. Não posso nada, eu não posso nada, mas eu posso uma oração. Oração, ninguém pode dizer, mas eu não posso orar.
Ah, mas eu não sei orar. Tá bem, mas, pai, estende a tua mão, acolhe aquele irmão. Isso é uma oração. Isso é fazer alguma coisa. E quantas vezes um irmão está assim, num momento muito, muito difícil, está vivendo uma situação muito difícil, e um abraço meu resolve. Acolhe, acalma, dá ânimo. Quem não pode abraçar? Com certeza. Um sorriso? Quem não pode dar um sorriso? Então, a gente precisa ficar mais atentos às nossas reações, às nossas possibilidades de simplesmente falar que pena, estou penalizado dessa situação. Isso é muito pouco diante da grandeza que nós podemos. Célia, você já abordou praticamente todos os pontos principais sobre essa reflexão, né? Mas só para ilustrar um pouco mais, né? Esse sentir pena, normalmente ele vem acompanhado assim, de uma impotência nossa de não poder fazer nada. Aí a gente sente pena e paramos, né? Ficamos assim naquela impotência de querermos ou nos determinarmos a fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa, Célia, nem sempre a gente está dentro do nosso alcance. Mas você falou aí. Materialmente falando. Materialmente falando. Nem sempre. Você sabe que outro dia, semana passada, eu estava conversando com uma pessoa e ela estava relatando o quanto ela se sente mal em ver hoje. Nós temos muitos moradores de rua, muitos moradores em condição de rua, e ela não poder ajudar todos. E aquilo fazia mal para ela. E aí a gente estava conversando e eu disse para ela, olha, você pode fazer sim. Dirigir um bom pensamento, dirigir uma oração, uma prece curta, não precisa parar mas dirigir aquele pensamento, como você disse, Célia. Pai, entrego em tuas mãos. Ajuda, levanta, socorre. Esse pensamento já é muito do que a gente pode fazer. Quando não pudermos materialmente, efetivamente fazermos. Tomarmos realmente essa posição de ajudar fisicamente. Né? Então, nós podemos, todos nós temos amplas possibilidades de ajudar de alguma forma todas as vezes que quisermos. Porque muitas das vezes é mais cômodo para a gente falar assim, né? Estou penalizado. Que pena. E aí que ficamos... Né? Nos omitimos. Tem uma passagenzinha também dessas de reflexão, eu não sei se nós já trouxemos aqui, mas que quando a gente faz uma oração e a gente não sabe como nos dirigir, como pedir, o que pedir ao nosso Pai, Ele escuta o nosso sentimento. Ele sabe esse sentimento, porque nós somos energia. Às vezes, Célia, nos falta palavras, né? Às vezes, mas o sentimento. O sentimento. A intenção, então, a vontade que a gente tem naquele momento é captado por eles, né? Então, ao invés de sentir simplesmente pena, vamos sentir algo mais. Nós podemos. Nós temos essa possibilidade. Fica a reflexão de hoje. Célia, nós estamos na última pergunta que fala sobre desgosto da vida, suicídio. Última pergunta de Kardec ao livro aos Espíritos, né? Ô, Nivaldo, nós estamos no capítulo das penas e gozos terrestres. Nós vamos entrar agora
no capítulo que vai falar de penas e gozos futuros. Nós vamos ver a diferença, né? Até agora, nós estamos semeando. No capítulo que vai se seguir, vai chegar a hora da colheita. A hora da colheita. Então, Célia, desgosto da vida, suicídio. E a gente comentou sobre quantas questões Kardec aborda aos espíritos sobre este assunto, que é um assunto de muita relevância nos dias atuais. E estudos feitos, levantamentos, nos mostram que é o grande problema da humanidade dos próximos anos, Célia. Então, por isso nós vamos mais uma vez refletir na primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, que é a 943, quando ele diz: de onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis, E eles nos dizem que 3 fatores importantes. O primeiro deles é a ociosidade. Então, nós ficarmos numa vida ociosa, sem termos nenhum compromisso com nada, isso vai nos levar a um desgosto da vida. Então, é preciso que a gente ocupe a nossa mente, ocupe a nossa vida, porque, Nivaldo, com atividades. Se nós formos pensar nessa ociosidade, num primeiro momento, a gente até vai se satisfazer. Ah, que bom, não tem nada para pensar. Nada para fazer. Nada para fazer. Vou descansar. Né? Num primeiro momento, sim. Num segundo momento, pode ser. Num terceiro momento, já vai começar o vazio, já vai. Porque nós somos seres sociais. Lei de sociedade, Célia. Lei do trabalho. Lei do trabalho. Lei do trabalho, lei de sociedade. Nós estudamos tudo isso aqui. Nós estudamos isso. Então, aí tem aquela parte da contemplação. Essa contemplação também, vamos contemplar, vamos. Mas chega uma hora que a gente precisa de fazer algum movimento. E essa ociosidade... É possível, sabe, Célia, que já tem acontecido com vários de nós, vocês que estão aí nos ouvir, tirar férias, né? Férias. Então, ou a gente viajar para algum local, tirar alguns dias de folga. No primeiro dia você descansa, no segundo, como você disse, mas chega uma hora que, desculpe a expressão, enche o saco de não ter nada para fazer. Então é essa ociosidade que os espíritos nos alertam. Nós temos que buscar algo para fazer. Ah, mas eu tenho que trabalhar até morrer. Não, não é trabalho não, é buscar atividades. É ser útil. Ser útil, exatamente, Sérgio. Ser útil. Ocupar a mente. Vamos, se temos possibilidade, vamos ensinar alguém alguma coisa. Se não somos, vamos aprender. É ocupar a mente. Segundo, Célia, falta de fé. Falta de fé. Célia, a gente vai, no próximo capítulo, né, que vai falar sobre penas e gozos futuros, a primeira pergunta que Allan Kardec faz é saber sobre o nada. A crença no nada. Então, isso tem a ver com a falta de fé. Você imagine alguém que não acredita em nada. Como que a pessoa vai raciocinar, entender o que ele está fazendo aqui nessa terra? Pois é, tem que ter, né? Nós temos que ter um ponto de referência. Tem que ter um ponto de referência. Temos que ter. Então, da onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Qual né? motivo? Qual motivo? Por que então, essa falta de fé, principalmente a fé raciocinada, ela vai nos levar também a esse desgosto da vida, esse marasmo que vai chegar uma hora que eu vou me questionar, né? Todos nós vamos nos questionar. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por isso tudo? E o terceiro ponto, Célia, é a saciedade. É a falta de, muitas vezes, passamos por privações, mas que a gente possa avaliar exatamente aquilo do necessário, do suficiente para o que eu gostaria de ter.
o suficiente, o necessário, às vezes não nos falta. Mas nos falta aquele supérfluo que vai fazer com que eu tenha essa necessidade, essa saciedade, vontade de ter o que eu não tenho, e isso me levar a um desgosto da vida, em saber que eu não vou conseguir determinadas coisas que eu gostaria. Essa saciedade, Nivaldo, me leva a pensar que nós temos tudo. Temos tudo. A minha situação me proporciona ter o que eu quero ter. Então, chega um momento em que eu tenho tudo. Sim, mas isso é um ponto de vista, Célia. Imagine aquela pessoa que gostaria de ter tudo aquilo que ele não pode. É um outro ponto. E aí a gente precisa entrar, por que ele não pode ou não? Porque na programação, no planejamento reencarnatório dele, ele veio para passar por essas privações, por essas necessidades, porque ele precisa aprender. Ele precisa aprender. Então, a falta de fé, olha a falta de fé fazendo referência nessa saciedade. Porque quando a gente tem fé, a gente acredita, a gente sabe, essa saciedade, ela vai nos dar uma tranquilidade. Não, eu tenho o suficiente, eu tenho o necessário para me viver. Então, Célia, e uma outra questão para a gente ainda, que você sempre lembra, é a 944, né? Quando Kardec pergunta: o homem tem direito de dispor de sua própria vida? E aquela história que a gente escuta, que a vida é minha, eu faço o que eu quiser, não é assim. Não é verdade. Não é verdade. A vida não é minha. Né? E eles respondem aqui: não. Só Deus tem esse direito. Então, feito essas referências, essas duas questões que a gente não pode nunca mais esquecer a essência delas, a gente vai para a última, que Allan Kardec faz. Nivaldo, se nós formos se nós voltarmos, desgosto da vida e suicídio, ela começa na questão 943. Sim. Ela vai terminar na nota de Kardec, na 957. São muitas questões. São essas questões destinadas por Kardec a nos esclarecer, a nos ensinar, a nos alertar da gravidade que é essa nossa ignorância de achar que a vida é minha e eu faço o que eu quiser com ela. Não é. Não é. Bom, então, Célia, na 957, a última pergunta que Kardec faz sobre este tema, ele diz assim: em geral, quais são as consequências do suicídio relativamente ao estado de espírito? O que vai acontecer com aquela pessoa que tirou a sua vida? O que vai acontecer com ela? Em vias gerais. Nós falamos, quais são as consequências desse ato? Desse ato. Nós falamos semana passada sobre uma fala, uma gravação de Chico Xavier com a Hebe Camargo e a Lolita. Uma outra artista, em que Chico aborda exatamente esse tema, falando sobre as consequências para o espírito, com o espírito e nas próximas encarnações do ato do suicídio. Então vocês podem procurar na internet. Nós colocamos um link, inclusive, para que vocês pudessem acessar e procurar mais fácil. Mas os espíritos, com relação a essa pergunta, eles nos respondem: as consequências do suicídio são muito diversas. Muito diversas. A gente vai ver Chico falando nessa entrevista. Não há penas fixas. Não é fixo. Tudo vai depender da intenção, do motivo, da causa, tudo vai depender. Né? E em todos os casos,
são sempre relativas às causas que o produziram. Sempre. Vai ser relativo ao contexto. Mas existe uma consequência a qual o suicida não pode escapar. Para todos eles, isso vai acontecer. É o desapontamento. Por que o desapontamento? Por que o desapontamento? Porque se nós cometemos o suicídio para nos livrarmos desse sofrimento que hoje estamos passando, quando nós chegarmos do lado de lá... Que decepção. Olha o desapontamento que decepção, aí, porque a dor continua. Ele vai continuar com todos os problemas que o levaram a cometer o suicídio, e mais um, mais forte ainda, que é o ato do suicídio. Então, se o suicídio é cometido porque eu quero encontrar meu ente querido que partiu antes de mim, olha o desapontamento, porque eu não vou encontrar. Você vai, inclusive, distanciar dele dessa possibilidade de encontrá-lo. Então, esse desapontamento, essa consequência do desapontamento é para todos. Para todos. Porque o objetivo é o que leva a criatura a cometer esse ato não vai resolver o problema então, Célia, dele, a situação que ele está vivendo. Quem está nos respondendo isso, Célia, são os espíritos. Né? De resto, a sorte não é a mesma para todos. A sorte não é a mesma para todos. Aí vai ter as suas particularidades. Cada um vai ter as suas particularidades. Como tudo no mundo espiritual, não é as situações, as consequências de todos os atos. Cometeu isso, então vai acontecer isso. Não é. É tudo muito analisado, tudo muito levado dentro dessa análise, as circunstâncias e olha o que eles complementam. Depende exatamente das circunstâncias. Alguns expiam suas faltas imediatamente. Outros, numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A gente já citou várias vezes aqui a obra de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. E recomendamos a todos vocês, inclusive na nossa rádio está sendo transmitido esse estudo, essa leitura do livro. Então, é muito esclarecedor e é muito forte. Célia, eu vou te dizer sinceramente, a primeira vez que eu comecei a ler esse livro, eu não completei. Eu parei. Porque o livro, ele é muito forte. Depois, numa outra ocasião, eu li. Então, mas é muito esclarecedor. Nivaldo, a Ivone Pereira, como André Luiz, nos traz o relato do mundo espiritual. Do mundo, da vida, dos bastidores da vida espiritual. Então, nesse livro, Memórias de um Suicida, é o relato de suicidas no Vale dos Suicidas, no acolhimento, na colônia Maria de Nazaré. Exatamente tudo que passaram. Do ato até a próxima reencarnação. Tudo. Então, é importante que a gente leia esse livro, até porque ninguém vai ficar falando assim, não, as consequências do Nivaldo e a Célia falaram que as consequências... Não somos nós quem falamos, não. É a espiritualidade. São os relatos dos livros. Do Camilo Cândido Botelho, que Cândido foi Botelho. Um escritor português. Um escritor português de muito sucesso. E que ele, por uma questão de cegueira, por uma questão de uma insatisfação com a vida, falta de fé, ele resolve, então, tirar a sua vida. E aí há todo o relato. A cegueira tinha chegado para ele. Mas se ele tivesse fé, ele teria entendido que algum motivo tinha para aquela. Mas ele resolveu encurtar a vida, encurtar o problema. E com certeza
A primeira coisa que ele percebeu foi o desapontamento. Porque ele se narra vivo e agora com uma dor incrível gerada pelo ferimento que ele provocou. Então, esse desapontamento. E Allan Kardec, então, vai fazer uma nota. Célia, vai ler para nós aqui. Aí a nota de Kardec começa assim. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comum a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção da vida. Primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por estar quase sempre esse laço em plenitude de sua força no momento em que é partido. Ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece geralmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida haja extinguido completamente. Então, espírito e corpo, eles não estão assim soltos. Existe uma ligação entre espírito e corpo. Que esses laços que unem, que faz essa ligação do espírito com o corpo, ele tem um tempo, ele tem vamos colocar, uma carga. É igual uma bateria. Ele tem uma carga de energia. E que, com o passar do tempo, essa energia ela vai sendo gasta até que chega um momento da nossa morte natural, do nosso desencarne natural. Esse laço vai se esvaindo e acaba. Poderia surgir uma dúvida, Célia, com relação a esse tema, com o acidente. O acidente. Né? Que é uma morte violenta. A princípio, nós poderíamos imaginar que foi de repente. Mas não foi. Nada é de repente. Nenhuma morte é por acaso, nenhuma morte é de repente, é surpresa. Nenhuma. A única morte que é surpresa é o suicídio. É o suicídio. Então se encaixa exatamente esse rompimento dos laços. E esse laço, ainda com toda a sua potência, quando o suicídio é cometido, ele se rompe. Mas ele está na sua plenitude. E aí, as consequências disso, elas são muito grandes. É o que Kardec nos diz aqui, por estar quase sempre esse laço na plenitude de sua força, no momento em que é partido. Não era para ele partir agora. Ele tinha essa energia, ela tinha que ir sendo gasta, ir sendo utilizada paulatinamente ao longo do período estabelecido para a nossa existência aqui. E aí ele é partido em toda a sua plenitude. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que,
durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertença ao número dos vivos. Então, em função dessa plenitude de força, ele ainda se acha vivo. Mas ele fala, ele sente dor, ele vê os outros, então ele está vivo. Mas eu cometi o suicídio. Mas eu estou vivo? As questões 155 e 165 nós já vimos semana passada. Isso. Sério. E aí, é por isso até que nós paramos durante um tempo de falar sobre a importância do livro, da matéria. Desse livro físico, né? Físico. Porque agora é só voltar lá. Mas semana passada nós falamos disso, nessas duas questões. 155 e 165. Mas na internet, quem não tem o livro, na internet, se colocar lá questões do Livro dos Espíritos 155, de 150, 165, você vai acessar. Vai acessar. E continua Kardec. A finalidade de permanecer entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu mau grado, sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror. Estado esse que também pode durar pelo tempo. Vamos prestar atenção. Estado esse que pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Olha as consequências seríssimas que tem esse ato de suicídio. O espírito fica preso à matéria, ela entrando em decomposição. Muitas das vezes ali no túmulo. Nós vamos ver relatos, Célia, de casos como esse no livro Obreiros da Vida Eterna. André Luiz, nós estamos fazendo, né? Às terças-feiras. Ele vai começar, né? Nós vamos começar, vai ser ao vivo. Nós vamos começar. Não, já começamos. Já começamos? Já começamos. É que esse programa... Celso, vamos dar uma paradinha para depois a gente gravar, fazer um corte, tá bom? Fazer um corte. Escutou, Celso? Nós vamos fazer um cortezinho aqui. Tá. Então, no livro que nós estamos lendo, estudando com vocês, às terças-feiras, Obreiro da Vida Eterna, vai ter exatamente André Luiz vai descrever exatamente, Célia, essa situação. Uma pessoa que tira a sua própria vida e ele fica preso ao seu corpo, e ele vai narrar como o desespero daquele espírito preso à matéria por ter tirado a sua vida. Né? Essa nota não é uma resposta, não é uma nota direta da espiritualidade, mas a gente sabe, todos nós sabemos que todos os livros da codificação, Kardec não escreveu da cabeça dele sozinho. Verdade.
ele teve assessorando o seu trabalho, essa pleiade de espíritos de luz. Porque Jesus nos disse que mandaria outro Consolador. E a doutrina espírita. Preparo, né, Célia, que ele teve no plano espiritual. Ele veio com esse planejamento de trazer essa codificação. Então, você imagina o preparo que esse espírito teve no plano espiritual, a competência que ele tem, né? E o quanto ele se preparou aqui também, porque ele estudou com Pestalozzi, fez todo um preparo antes, até os seus 50 anos de idade. Só depois é que ele tem contato com os fenômenos das mesas girantes, e aí ele toma conhecimento faz essa descoberta desse mundo espiritual, né? E é por isso que ele tem autoridade para afirmar o que ele afirma nessa nota. O que ele nos diz, que essa sensação de quem comete esse ato, que rompe esse laço bruscamente, essa sensação ela é cheia de angústias e de horror. Estado esse que pode durar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu interrupção. Que vai sentir no túmulo, porque ainda está ligado ao corpo físico, vai sentir no túmulo os vermezinhos decompondo. André Luiz, Célia, vai escrever exatamente isso. Exatamente uma formiguinha, essa sensação. Uma formiga que nos morda. Agora você imagine, né, a sensação, o desapontamento, vamos aqui usar a palavra dos espíritos, né? Nesse momento. Um ato desse, né? Na prática do ato desse. Não é... uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que Kardec diz aqui, pelo tempo que deveria durar a vida, que pode durar. Olha só, ele não afirma que vai durar. Ele diz que pode durar pelo tempo. Você tirou tua vida, mas você ainda tinha mais 10 anos. Essa perturbação pode durar 10 anos. Pode durar. Porque no mundo espiritual, nós que estamos aqui, nós não podemos afirmar isso e ponto, acabou. E Kardec não comete esse erro. Ele diz que pode. Não é geral este efeito. Mas em caso algum, o suicida fica isento das consequências de sua falta de coragem, e cedo ou tarde expia de um modo ou de outro a culpa em que incorreu. Ou seja, ele está nos dizendo que as consequências nem sempre serão aquelas, mas que o ato do suicídio, mais cedo ou mais tarde, as consequências desse ato, dessa falta de coragem de enfrentar, de ter essa fé, ela vai ser cobrada, e seriamente cobrada. Nivaldo, eu acho que a gente, mais uma vez, não vamos conseguir terminar. Você quer terminar de ler, pelo menos, tudo? A gente só comenta semana que vem, porque a gente tem um tempinho a mais. Então, vamos lá. Continua Kardec. Assim é que certos espíritos que foram muito desgraçados na Terra disseram ter suicidado na existência precedente
e submetido voluntariamente a novas provas para terem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria, de que inutilmente procuram desembaraçar-se, a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, porque não se tem esse direito? É uma pergunta que Kardec faz aqui na nota dele. E ele mesmo responde: por quê? Porque não é livre o homem de pôr termos aos seus sofrimentos. Outra pergunta de Kardec. Por que ele não tem o direito de dispor da sua vida? Depois ele pergunta: por que não é livre o homem de pôr termo a esse sofrimento? Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos. Ou seja, ela só não é só uma infração à lei moral, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Ao contrário, é o de se dar, como Nola ensinam, não na teoria, porém os fatos que ele nos põe às vistas. Então, Kardec vem frisando... arrematando aqui, né, Célia? Fechando esse tema com essas palavras para que a gente possa refletir sobre isso. E fica aqui o que nós falamos sobre a leitura do livro Memórias de um Suicida. Mas a gente hoje fecha né, esse assunto com a certeza de que Kardec também designou todas essas questões, sabendo da grande importância que ela tem em nossas vidas. Né? E o próximo capítulo das penas e gozos futuros. Então, a próxima semana a gente vai dar início, então, a penas e gozos futuros. Né? Então, o nosso tempo já até inspirou e passou um pouco mais. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade, a Deus, por estarmos aqui junto com vocês, fazendo a leitura desse livro. Que tenhamos todos nós uma noite muito abençoada, de muita paz, de muito entendimento, compreensão, paciência na vida e muita fé. Que Deus nos abençoe sempre. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.